Ô Edu, vamos projetar o que rolou hoje nessa partida e pensar já no fim de semana, no que pode acontecer no domingo. Hoje a gente conversava no pré-jogo sobre escolhas, né? O Jardim escolheu o Arroio para começar o jogo, em detrimento aí ao Sinisterra, que seria a outra opção mais provável. Como é que funcionou essa escolha e como é que foi o andamento do jogo, que o Sinisterra terminou o jogo, em determinada parte jogou junto com o Arroio, né? O que mudou no jogo de hoje com a presença de um? E você acha que fica um indicativo do que talvez possa ser feito pro fim de semana, Edu? Não, eu nem acho que o jogo tenha passado por Arroio ou Sinisterra. O ataque do Cruzeiro não funcionou. Chamei atenção pro Matheus Pereira fora do jogo durante a primeira metade do primeiro tempo. Quando eu falo fora do jogo, pouco acionado, quando a bola passava por ele, muitos erros. Matheus Pereira iniciou o jogo cometendo erros de passe. E quando você tem seu principal articulador num nível abaixo de jogo, você sente. E o Cruzeiro sentiu, essa bola não chegava no Caio Jorge e a gente tem que dar mérito ao Corinthians, né, Cirilo? Corinthians, primeiro tempo, os primeiros 25 minutos, o Corinthians foi bem superior ao Cruzeiro. O Corinthians se impôs, me surpreendeu. Esperava um Corinthians com linha baixa, tentando achar os atacantes numa bola quebrada, com a subida do Bidu de um lado, do próprio Mateuzinho do outro, mas nada disso, cara. O Corinthians atacou muito com a sua segunda linha defensiva, com seus volantes e meias, utilizou muito o Bidon de um lado, o Carrijo do outro, o Memphis e Yuri Alberto dando muito trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Memphis é muito bom jogador, muito inteligente, tranquilo, e durante esse período de superioridade, o Corinthians chegou ao seu gol. Fez 1-0 e a partir daí, o Corinthians passou a cozinhar o jogo. E foi cansando. E o Cruzeiro terminou o primeiro tempo pilhadaço, cara, muito nervoso. Então a gente viu pouco de Arroio, a gente viu pouco de Caio Jorge, a gente viu pouco de Matheus Pereira, porque o Cruzeiro não conseguia trocar ali 4, 5 passes. E tome cruzamento. E tome bola na área do Corinthians. E tome bola rebatida. No segundo tempo, falei que apostava na saída de um dos jogadores de meio de campo para a entrada do Gabigol. Só que eu achei que o Jardim fosse fazer isso lá para os 25 minutos. Mas com 14 minutos, ele tirou o Christian e colocou o Gabi. Já fez, aliás, e colocou o Sinisterra. Já fez a primeira alteração. Depois ele tira o Arroio, que cansou. O Cruzeiro puxou um contra-ataque pela direita e o Arroio afogou. Aliás, no segundo tempo ele inverte. Christian para um lado, Arroio para o outro. Depois fica Arroio na direita e Sinisterra na esquerda. Aí o Arroio cansa, entra o Gabigol, joga ali como uma dupla de ataque em muitos momentos com o Caio Jorge, mas o Gabigol com a obrigação de voltar para recompor. Não é muito a dele, né? E o Cruzeiro faz as trocas, o Corinthians também renova, faz as 5 alterações, né? O Dorival coloca 4 jogadores do meio pra frente, mais o Garro, e o Corinthians volta a incomodar o Cruzeiro. E o Vitinho quase faz o 2-0, já na reta final, num lance pelo lado esquerdo. As melhores oportunidades acabaram sendo do Corinthians no jogo. E porque o Cruzeiro teve essa dificuldade, e um Cruzeiro diferente do que a gente está acostumado. Mesmo com Sinisterra, em determinado momento Arroio, depois Gabigol, Caio Jorge, Matheus Pereira, um time que usou e abusou de levantar a bola na área do Corinthians. E fez do Gustavo Henrique e do André Ramalho os destaques do Corinthians. O próprio Hugo Souza também, aliás, vai ser ruim com bola no pé o tal do Hugo Souza, hein? Baita goleiro debaixo da trave. Mas quando precisa usar o pé, Deus me livre. Mas enfim, o Cruzeiro foi pro abafo, um segundo tempo de maior controle do Cruzeiro, de pressão, mas tome bola na área do Corinthians. E a cruzamento de um lado, cruzamento do outro, quase 40 cruzamentos no jogo, apenas 11% de aproveitamento nesses cruzamentos. Resultado disso? Praticamente nenhuma grande chance criada pelo Cruzeiro, praticamente nenhuma finalização do Caio Jorge, do próprio Matheus Pereira. Um Cruzeiro muito longe daquele que a gente se acostumou. Mesmo em jogos que criava menos, era muito eficaz. Em jogos que criava muito, construía seus gols. Hoje não foi eficaz, não criou
e viu o adversário ser melhor na primeira etapa e por isso saiu derrotado do Mineirão num jogo em que chamou atenção o nervosismo. Queria sua análise nesse pós-jogo também, Simões, nesse pós-jogo 7K, sua visão dessa vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, que o Corinthians sai vencedor essa noite, hein, Simões? Olha, Cirilo, eu lembro que no pré-jogo eu falei assim, o 3-0 do Campeonato Brasileiro não entra em campo hoje, só que eu fiquei um pouco com a impressão de que o Cruzeiro entrou pensando naquele 3-0. Só que era um Corinthians completamente diferente, um nível de mobilização. Eu acho que isso foi muito destacado, inclusive, na coletiva do Jardim, né? Quando ele fala que é um confronto entre dois clubes com grandes camisetas, né? E que muita gente achava que ia ser fácil, talvez até por causa daqueles 3-0 que o Cruzeiro aplicou no Campeonato Brasileiro, mas é uma partida com uma característica completamente diferente, né? E ele destacou a qualidade do Memphis, o Corinthians teve outros grandes nomes, o Gustavo Henrique foi um gigante eleito o melhor em campo com toda a justiça. Quer dizer, o Corinthians soube jogar o jogo de Copa. O Cruzeiro não soube jogar um jogo de Copa, que é uma partida com uma característica completamente diferente de um confronto por pontos corridos. Então, o Corinthians conseguiu fazer a vantagem, surpreendeu ao Cruzeiro. O Cruzeiro já foi surpreendido outras vezes, mesmo na Copa do Brasil. Vocês vão se recordar, aquele primeiro clássico, por exemplo, na Arena MRV, o Cruzeiro chegou a ser surpreendido pelo Cuca, fez várias mudanças no Atlético, mas conseguiu se encontrar e venceu o jogo. E venceu com propriedade, fazendo inclusive um excelente segundo tempo. Hoje, o Cruzeiro não conseguiu se encontrar. Caiu na armadilha do Corinthians, não digo nem armadilha no sentido pejorativo, mas é o seguinte, a estratégia do Dorival deu mais certo que é do Leonardo Jardim, um Corinthians de uma maneira diferente, não é o habitual do Corinthians jogar dessa forma, mas se deu bem, dominou a primeira parte da primeira etapa, abriu o placar e aí colocou o jogo debaixo do braço. E aí a gente teve um festival de futebol brasileiro, com o Anderson Daronco tendo participação, inclusive. Eu acho que essa reclamação do Jardim, ela tem até sentido. O jogo foi muito picotado, toda hora caía alguém do Corinthians, toda hora tinha atendimento, todo dia o banco de reservas do Corinthians parecia que invadiu o gramado, mas, de toda forma, não dá pra gente tirar o mérito do Corinthians. O Corinthians ganhou do Cruzeiro porque teve uma atuação melhor do que a do Cruzeiro dentro da sua estratégia de jogo. O Corinthians veio para jogar uma partida de Copa fora de casa e para tentar um resultado que não o deixasse sem chance de decidir em casa. Buscou um resultado talvez até muito maior do que ele próprio imaginava, pelo que a gente disse antes do jogo, a diferença técnica entre os dois times e até física. E eu me recordo que o Edu, durante a transmissão, né, Edu falava, o Corinthians morreu, né? Na segunda etapa, então, era um absurdo. Você não tira Memphis, Yuri Alberto, assim, porque a questão tática, não é. São jogadores, porque eles simplesmente não conseguiam andar mais. O Garro entrou no segundo tempo, é porque ele não tem condição de jogar. Mas, de toda forma, dentro de todas as suas limitações, o Corinthians soube ser superior ao Cruzeiro no seu plano de jogo, venceu merecidamente, só que isso não quer dizer nada. O Cruzeiro pode tranquilamente ir lá em Itaquera e buscar essa vaga na decisão da Copa do Brasil, até porque o Jardim destacou uma coisa interessante, né? O Cruzeiro já fez belas partidas fora de Belo Horizonte nesse Campeonato Brasileiro. Conquistou vitórias importantes, ou não conquistou a vitória, mas o 0-0 contra o Flamengo no Maracanã foi melhor do que o Flamengo, o 0-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque não só foi melhor do que o Palmeiras, como teve um lance de uma não expulsão do Gustavo Gomes, que com certeza mudaria a história do jogo. Então acho que está em aberto, Corinthians constrói sim uma vantagem, decidir lá com a torcida corintiana nunca é fácil, os caras são realmente doentes, a torcida do Corinthians cantou o tempo inteiro aqui no Mineirão, empurrando o time, e nos momentos de mais dificuldade ela cantava mais alto ainda. Tenha certeza que os 3.000, são 3.100, né? Pra cada lado, né? 3.100 cruzeirenses que vão lá em Itaquera vão fazer a mesma coisa, e acho que o Cruzeiro vai ter condição de reverter isso sim. Até porque é um piso que ajuda o Cruzeiro. É um piso rápido,
e é tudo que o time do Cruzeiro gosta. Um piso regular, um gramado até melhor do que o aqui do Mineirão. Então o Cruzeiro não tá morto não. Muito pelo contrário. Tem totais condições. Mas é pegar a lição de hoje, porque o Corinthians foi melhor do que o Cruzeiro. A estratégia do Dorival se sobrepôs à do Leonardo. Esse aí fala quando ganha, quando perde, quando empata, tá sempre na área. Guerreiro, fala comigo, sua opinião sobre hoje. Fala aí, Fabrício. Senti saudade. Primeiro que eu senti saudade de vocês aí hoje, mas hoje eu tava também, irmão, aqui na Prime, né? E uma pena esse jogo, né? Uma pena esse jogo. Agora, quem não esperava um Corinthians jogando dessa forma, tava enganado. Porque uma coisa é você jogar um campeonato brasileiro que o Corinthians não tá nem com nada, já tinha chutado o balde há muito tempo, já tinha priorizado a Copa do Brasil. É aquilo. A gente alertou a semana inteira, a gente falando disso, depois daquele jogo, totalmente diferente, uma competição diferente. A gente jogou, a gente que eu falo, o Cruzeiro, jogou tudo naquela partida. Aquele brasileiro achando que era Copa Brasil, beleza, legal, é bom impor ritmo, tudo, foi assim testado, mas aí tinha que saber a diferença de hoje, né? Hoje é um jogo completamente diferente, a gente sabe como é, as duas camisas sabem jogar muito essa Copa, sabe, são times, agora tenho que tirar o chapéu do Dorival Júnior, né? Que ele preparou, eu já esperava por isso, ele fazer 2 linhas de 4, mas ele neutralizou, conseguiu neutralizar toda a jogada do Cruzeiro, a nossa jogada forte, contra-ataque, o Matheus Pereira dobrou, ele colocou 2, onde a gente foi muito forte com o Arroio, Kaique, né, nas laterais, nas pontas, eles dobraram, colocaram sempre ali dobrando, o Mateuzinho, que foi sempre explorado naquele jogo, conseguiu neutralizar tudo, a entrega dos jogadores do Corinthians, jogaram um verdadeiro jogo de Copa do Brasil, né? E a gente não soube explorar isso, eu acho que a gente não soube se comportar como tem que se comportar num jogo dessa grandeza, dessa forma. Primeiro, a gente, eu acho que esperou muito o Corinthians se impor num jogo, que quando você é mandante, você tem que se impor logo. Mesmo que o outro eleve o teu nível máximo de entrega, você tem que esticar a corda para ver quem suporta mais. A gente não conseguiu. Enfim, depois demos uma melhorada, mas a gente sentiu muita falta do Matheus Pereira, principalmente no primeiro tempo, errando muito toquezinho, muita coisinha displicente, que de repente nos pontos corridos consegue fazer essas jogadas, mas num jogo de semifinal da Copa do Brasil, o jogador está tudo atento, cara, tá tudo tudo no limite, entendeu? Então, a gente até deu uma melhorada no segundo tempo, o Léo Jardim veio com uma mudançazinha, né? Trocou o Arroio já no final do primeiro tempo, mudou ele de lado, depois entrou o Sinisterra, mas assim, muito por mérito do Dorival Júnior, conseguiu neutralizar, né? Muito nosso jogo hoje do Léo Jardim, principalmente, do Cruzeiro, a gente não conseguiu se encontrar, ficou uma partida difícil. Agora, para um time que quer ser campeão, Cirilo, para um time que quer ser campeão do Copa Brasil, vai ter que superar, vai ter que fazer o que o Corinthians fez hoje, que ninguém esperava. Eu entendo a frustração um pouco do torcedor, ficou muito oba-oba, gente, mas a gente avisa, e aí o pessoal não escuta, acha que sabe, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Porque esse jogo tem que estar concentrado, é outro jogo, Copa do Brasil, característica diferente, enfim, tem que superar agora o Corinthians na Neoquímica Arena. Tá em aberto? Sim, mas é importantíssimo agora fazer o que o Corinthians fez hoje, o Léo Jardim achar um meio de tentar jogar, de conseguir criar, que a gente não teve oportunidades claras. Tivemos aquela com o Matheus Pereira no primeiro tempo, enfim, outra de bola parada, mas foi pouco, porque o Cruzeiro está acostumado a criar. A gente já sentiu dificuldade no brasileiro pelo gramado do Corinthians, que é um gramado mais rápido que sintético. A gente tem que se acostumar com isso lá, ir rápido no início do jogo e suportar a pressão, né? Que o Corinthians lá, realmente, ele é muito forte, até pela pressão da torcida, enfim. Nossa torcida vai comparecer lá, vai fazer o que fez a torcida do Corinthians hoje. Cantar o tempo todo, o nosso torcedor também é assim quando vai fora de casa. Então não tenha dúvida que o jogador não vai estar sozinho lá na Neoquímica Arena. Mas os jogadores vão ter que precisar dar mais aí para conseguir se superar e conseguir essa vitória.